Bom dia. Hoje, no dia 25/5 de 2020, damos início à primeira audiência pública da saúde do primeiro quadrimestre de 2020. Devido à pandemia do coronavírus, a apresentação será via web. Cada coordenador vai apresentar o seu trabalho. Uma boa audiência pública a todos. Bom dia a todos os ouvintes, todos que estão hoje no YouTube acompanhando a audiência pública de saúde. É a primeira audiência pública em saúde que a gente faz nesse formato, e então é uma experiência nova por conta do momento que a gente está vivenciando. Então serão apresentados aqui hoje os trabalhos pelos coordenadores dos serviços em saúde, com todas as mudanças que tiveram que ocorrer, com o enfrentamento que a saúde e toda a população está tendo nesse momento do Covid-19. Eu sou Terezinha, trabalho com a Paula na gestão, e enquanto gestão, fez-se necessário reorganizar todos os serviços em saúde. No primeiro momento, foram fechados alguns serviços, obedecendo às leis, obedecendo os decretos. A gestão, ela sempre trabalha embasada na lei que o protege, ou seja, tanto do Ministério, quanto da Secretaria de Saúde, quanto da legislação municipal. Então, a gestão, e agora tem muitas mudanças, às vezes quando você está conseguindo se adequar num serviço, vem uma alteração para que a gestão se readequar. E então todo esse trabalho ele vem sendo realizado de acordo com as possibilidades. Então às vezes muda muito. Todo o serviço foi reorganizado, é o que a atenção básica vai depois detalhar melhor. Fez-se necessário Fez-se necessário a gente rever todos os trabalhos que nós estávamos fazendo. Enquanto gestão, não pode parar também os instrumentos que nos norteiam, que nós temos que ficar atento a todas essas leis que estão agora aparecendo nos slides, principalmente no relatório anual de gestão, que é o RAG, que fecha-se toda a movimentação do ano anterior. Cabe ao SUS... Cabe ao SUS, está lá na lei do SUS, que os gestores, eles necessitam estar atentos a essas mudanças, tanto ao financiamento quanto às mudanças. Cabe a ele planejar o SUS, cabe a ele, embora tenha uma lei maior do Ministério e da Secretaria, pelo princípio da regionalização e da municipalização, ele organiza o seu serviço diante dessas legislação. Cabe a ele coordenar todo o serviço, executar, desenvolver as ações, as responsabilidades do sistema, entre outros. Então, para o gestor, diante de qualquer mudança, ele precisa se adequar, iluminados no princípio do SUS. E aí estão nessas telas, que eu tenho certeza que a Dijone, que é do hospital, e a Gisele, que é da atenção primária, vão detalhar as mudanças que foram feitas com a aprovação da gestão nos espaços físicos para se atender à epidemia. A gestão também não deixou de adquirir todos os equipamentos, os EPIs, para os seus funcionários, com muita dificuldade, com muita disponibilidade, porque além do encarecimento desses EPIs, a dificuldade de encontrá-los no mercado. Mas Bela Vista, nesse sentido, até o presente momento, tem conseguido, com a colaboração de todos, de profissionais que ajudam nas confecções de máscara, enfim, há uma disponibilidade bastante grande dos servidores de saúde. Como conquista, nesse primeiro quadrimestre, que teve dificuldades incontáveis, foi assinado o contrato de construção de uma UBS na Santa Margarida, e também foi assinado um contrato de reforma no antigo
ambulatório municipal. Conclusão da reforma da UBS no Orlando, que também foi concluída. A reforma do agendamento, o agendamento saiu daqui da onde ele estava e foi para um espaço específico. E a conclusão da reforma da fisioterapia. Já foi dito que os EPIs estão garantidos, aquisição de alguns equipamentos também, e a reeducação dos servidores no novo formato. Então, como que se deu as capacitações e as reuniões? Online, através de live, YouTube e entre outras meios de comunicação virtual. No momento, não sei se vai ser prorrogado ou não, mas nós estamos discutindo a articulação para a implementação da Lei Previne Brasil, que muda o formato da atenção primária no seu atendimento, tanto no financiamento quanto na organização das equipes, e a conclusão e o envio do RAG 2019. E a elaboração da PAS, que é a Programação Anual de Gestão. A gestão precisa fazer a programação em 2020, já dizendo o que nós vamos fazer em 2021. E eu concluo dizendo que os instrumentos de gestão, mesmo diante da pandemia, eles estão todos sendo garantidos e feitos, e enviados para o Ministério, que é o RAG, a PAS. Estamos garantindo hoje, porque nós temos por lei o primeiro mês subsequente, encerrando o quadrimestre, a apresentação da audiência pública. Então, nós temos até final de maio para isso, né? Com a pandemia do coronavírus, alguns serviços foram suspensos temporariamente, o que a gente acredita que as metas do CISPACTO não serão atingidas, porque a gente pactua e o Conselho aprova, ou não, questiona, todos os indicadores de saúde, se a gente cumpre ou não, mediante uma média do Estado e do Ministério, que se chama CISPACTO, que é o cumprimento de metas. Então, talvez nesse momento a gente tenha dificuldade para cumprir algumas metas. Os recursos financeiros, embora escassos, e o Claudinei vai falar isso, eles foram suficientes e canalizados pelo coronavírus. Os recursos humanos, né, a contratação é do quadro efetivo e também por credenciamento, e são remanejados na medida que a gestão e as coordenadorias consideram que vai render melhor e que vai ter um maior aproveitamento. E a gente conclui dizendo que essas conquistas só foram possíveis com a união de todos. São muita mudança. Então, se nós, profissionais de saúde, não estivermos abertos para a mudança, neste momento, o serviço fica muito prejudicado. Então, cada um se dispôs a mudar o seu jeito de ser, de trabalhar, em virtude do coronavírus. É uma apresentação sucinta, esses dados vão estar disponibilizados através das telas no YouTube, e se a população que estiver ouvindo tiver alguma dúvida sobre qualquer apresentação que os técnicos fizerem aqui, elas podem estar em contato pelo e-mail da Prefeitura, saudebvp.com.br, e também pelo telefone 3242-1545, e todos esses slides estão disponíveis nos arquivos do Departamento Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Então, se alguém quiser se atentar melhor aos dados, eles estão disponíveis nestes setores. Muito obrigado, e agora a gente segue com os outros coordenadores apresentando os seus serviços. Bom dia a todos. Basicamente, a fisioterapia ela teve algumas modificações no período da pandemia.
E aí está o quadro que nós fizemos a partir de janeiro, a questão quantitativa na fisioterapia. Dá para notar nitidamente que nesse quadro colocado nós tivemos um janeiro normal, um fevereiro normal, e a partir de março há uma diminuição bastante significativa do número de atendimentos na fisioterapia. Porque exatamente no dia 21, 22 de março, eu recebi do meu conselho de fisioterapia uma especificação quanto aos atendimentos. E naquele mesmo momento, a própria prefeitura e o departamento de saúde ficou fechado, basicamente, o período por 2 semanas, mais ou menos, 2 semanas e meia. Então, dá para notar que o volume de atendimento em abril chegou a ser em torno de 25% da capacidade que a gente pode atender. Caiu de 900, 800 e tantos atendimentos para 212. Aí não estão incluídos os atendimentos feitos domiciliar, que nós tivemos a preocupação de mantê-los em alguns setores, porque tem alguns pacientes que necessitam de continuar o atendimento. Então a gente está usando EPI e está indo atender esses pacientes. E continuamos na fisioterapia, devido ao processo da pandemia, com atendimento de 2 pacientes por horário, ou seja, 8 pacientes num período de 4 horas, e a gente atendia uma média de 20 a 26, então diminuiu muito. E nós aproveitamos esse período da pandemia, a Terezinha até colocou, e nós conseguimos terminar, na minha opinião, a reforma da sala da fisioterapia, né? Então, quem quiser dar uma olhada, tem as fotos na chefia do departamento, eu mandei as fotos que a gente fez depois de arrumar a sala. Então, a gente foi lá, fez toda a pintura da sala, reorganizou a sala, e eu acho importante porque foi um período que a gente pôde fazer isso, né? Então, a gente aproveitou o período da pandemia e já deixou a sala totalmente preparada. A sala está todinha pintada, novinha, bonitinha, arrumadinha, e tomara que a gente consiga voltar, na minha opinião, ao atendimento próximo do normal, eu acredito que a partir de junho ou julho, tá bom? Era isso. Bom dia a todos, meu nome é Franciele e eu sou coordenadora do CAPS de Bela Vista do Paraíso. O CAPS é um centro de atenção psicossocial, onde atendemos transtornos mentais graves e persistentes. Nossa equipe de trabalho se resume a esses profissionais, um psiquiatra, um assistente social e coordenação, que sou eu, 2 pedagogas, 3 psicólogas, uma enfermeira, um auxiliar administrativo, um serviços gerais e uma estagiária de psicologia. As consultas médicas realizadas neste primeiro quadrimestre, em janeiro nós tivemos 44 consultas, visto que os pacientes retornaram no dia 13. Em fevereiro, 57, em março, 84, e em abril, 51 consultas. Em fevereiro nós tivemos o carnaval, e em abril, em março, nós já tivemos uma queda, né? Porque os pacientes não comparecem às consultas por medo, já começaram a não comparecer. E em abril, nós estamos trabalhando com consultas urgentes a pacientes graves e renovação de receitas, seguindo os demais CAPs da 17ª Regional. As visitas domiciliares, em janeiro nós fizemos 10, fevereiro 18, em março 12, em abril 25. Esse número de 25, porque nós estamos acompanhando nos domicílios os pacientes mais graves.
Os atendimentos individuais, em janeiro 120, fevereiro 152, março 154, e em abril nós realizamos 113 atendimentos, sendo 100 deles por teleatendimento e 13 presencial, onde nós atendemos os pacientes na urgência, avaliado de acordo com a equipe técnica. Os atendimentos, o CAPS, ele é um programa que ele funciona com atendimentos em grupo. E por oficinas, nós temos 3 oficinas. Oficina comportamental, corporal, oficina terapêutica e ocupacional. Em janeiro nós realizamos 67 oficinas, fevereiro 114, março 108, e em abril, por conta da pandemia, nós tivemos que suspender as oficinas. Por quê? Se a gente trabalhasse com um número reduzido ainda de pacientes, lá nós temos muito compartilhamento simultâneo de materiais. Então, isso ia dar mais brecha para contaminação. Total de pacientes atendidos por oficina, em janeiro 463, fevereiro 762, março 843, e em abril nós não tivemos oficinas. As atividades externas realizadas. Nós fizemos, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, um passeio apenas com as mulheres no shopping, onde nós oferecemos lanche, sorvete, e eles amaram. E um outro passeio com os pacientes intensivos no Lago do Tabocó, no município de Sertanópolis. Quando teve início a pandemia, nós tivemos que readequar o serviço, principalmente por trabalhar com um serviço em forma de grupo. Então, nós montamos um plano emergencial, levamos à Secretaria de Saúde, para a gente debater, e eles gostaram, e aí a gente resolveu pôr em prática, que é realizar as visitas domiciliares aos pacientes mais graves, como eu disse anteriormente, porque a gente tem que manter o acompanhamento com esses pacientes. Nossos pacientes são pessoas que desestabilizam muito rapidamente, então a gente tem que ter esse acompanhamento bem frequente. Fazer os monitoramentos via teleatendimento, então as psicólogas ligam, as psicólogas, né, ou qualquer outro técnico ligam, perguntam como eles estão, a medicação. Nós orientamos também, porque Bela Vista, além de atender os nossos munícipes, atende também Alvorada e 1º de Maio. Então, nós fizemos orientações para os técnicos de fora, né, da referência, para que fizessem esse mesmo acompanhamento, para que os pacientes não ficassem desassistidos. E o atendimento individual emergencial imediato. Quando o paciente chega lá com uma emergência, né, se algum profissional, né, as psicólogas já estão disponíveis, já é atendido naquele momento, para evitar que o paciente fique indo e voltando. Quando começou a pandemia, nós então pensamos em fazer máscaras para distribuir aos nossos pacientes, já que eles se tratam a maioria de pacientes mais carentes. Mas aí depois nós pensamos mais além, conversando com a secretária de saúde, ela disse da dificuldade, né, no início de comprar os EPIs, né, máscaras. Então a gente falou, por que não, já que nós não estamos podendo cumprir com as nossas atividades habituais, por que não ajudar de uma outra forma? Então nós começamos a confeccionar máscaras para a saúde, e aí a gente foi mais além e resolveu distribuir para a população, porque a gente sempre ouvia muitas pessoas na rua falando, eu não tenho máscara. E diante dessa distribuição, a gente também viu a necessidade de estar organizando as filas em bancos, em lotéricas,
para que pudesse se manter o distanciamento. As dificuldades ainda continuam as mesmas, não houveram avanços para desvincular os municípios parceiros, né? Falta de psicólogo dos municípios pactuados, embora 1º de maio a Alvorada tenha contratado, agora nessas últimas semanas, um psicólogo, a gente contrataram 20 horas, a gente vê que não é suficiente, os nossos pacientes têm muita necessidade. Então, isso é um grande empecilho para a melhora deles. Falta de auxiliar de serviços gerais para a limpeza, nesse momento não, porque a gente não está tendo os grupos, né? Mas nos meses anteriores ainda porque a gente só tem uma que faz o lanche também, e às vezes acontecem alguns incidentes lá meio complicado. A nossa equipe, que é uma equipe mínima, necessidade de um educador físico para terapia corporal, o carro para visita domiciliares, que o nosso carro não está muito legal, e como a gente é uma equipe praticamente só de mulheres, por exemplo, nesse momento o nosso motorista está afastado porque ele tem acima de 60 anos, então para a gente às vezes complica. E a falta nos atendimentos psiquiátricos e psicológicos, porque os pacientes muitas vezes agendam, a gente tem uma grande dificuldade com isso e não comparecem no serviço, ocupando uma vaga que de repente alguém chega ali na emergência e poderia estar sendo atendido e daí não está. E os avanços, devido à pandemia, não houveram avanços. A gente tinha um plano, nós colocamos, né, fizemos um plano no início do ano, para a gente abrir um grupo para dependentes químicos, né, já que a nossa cidade tem uma demanda muito alta, mas infelizmente seria em forma de grupo, então nós não conseguimos pôr em prática ainda. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Damares e eu sou psicóloga do NASF. Estou aqui hoje para apresentar o nosso trabalho junto à atenção básica no 1º quadrimestre de 2020. O NASF, ele atua com os seguintes profissionais: uma assistente social de 40 horas, uma educadora física de 40 horas também, 2 fisioterapeutas, 20 horas cada, uma nutricionista de 40 horas, uma fonoaudióloga de 40 horas e uma psicóloga, que sou eu, 20 horas. O trabalho do NASF, ele é realizado através de encaminhamentos médicos, encaminhamentos de ACS e enfermeiras e por demanda espontânea também. O público-alvo são gestantes e puérperas, crianças e adolescentes, adultos e idosos, dependentes químicos, hipertensos e diabéticos. Então, de um modo geral, o NASF ele acaba atendendo toda a população. Assim como todos os outros serviços, né, ofertados pela saúde, os atendimentos do NASF também caíram bastante devido ao Covid-19. Então, a partir do meio de março, os atendimentos caíram bastante, né? Sendo que os nossos atendimentos são individuais, visitas domiciliares, grupos, e não estavam podendo ser realizados esse tipo de trabalho, a não ser os emergenciais. Não estão, aliás, né? Foram 290 atendimentos clínicos domiciliares, 148 atendimentos clínicos ambulatoriais, 3 visitas domiciliares às puérperas, 48 atendimentos, orientações a dependentes químicos e familiares, 92 grupos de qualidade de vida, alongamento e fortalecimento muscular. As ações que o NASF realizou nesse quadrimestre foram um grupo de hipertenso e diabético,
realizado na UBS Augusto Marques de Oliveira, com a presença da médica, né? Onde foi orientado sobre a hipertensão, né? E os tipos de diabetes e o controle. Teve grupos de qualidade de vida, alongamento e fortalecimento, uma reunião de notificação da violência, 2 reuniões do grupo de escuta especializada e uma reunião do Plano Anual de Saúde. Todas essas atividades, elas são realizadas em parceria com a equipe da família. Como eu falei anteriormente, né, houve a redução na quantidade de atendimentos devido às férias, né, de alguns funcionários e ao Covid-19. Tá? Como a Franciele falou anteriormente sobre o CAPES, eu, psicóloga, e a Paula, nutricionista, nós também fomos realocadas para o CAPES, onde passamos a ajudar na confecção das máscaras, né? E também vamos à rua fazer a orientação do uso de máscaras e do distanciamento, tá? As outras funcionárias do NASF também estão fazendo essas orientações. Como caiu bastante os atendimentos em grupos e domiciliares, elas também vão à rua e fazem as orientações sobre o uso de máscara e o distanciamento. Bom dia, eu sou a Daiane, sou psicóloga e vim apresentar para vocês os dados do núcleo de violência do primeiro quadrimestre de 2020. Eu vou fazer uma breve apresentação só em relação ao núcleo. O núcleo de violência ele surgiu para atender vítimas de violência em toda a sua dimensão. Os objetivos: fortalecer as ações, notificar a violência, trabalhar as questões de violência, trabalhar todo o processo de reflexo e mudança de comportamento com relação à violência. Os atendimentos clínicos são realizados no Departamento de Saúde. Eu tenho uma carga horária de 40 horas, porém os atendimentos clínicos são destinados 20 horas e 20 horas para a rede de proteção. Ações desenvolvidas. Atendimentos clínicos, trabalho multidisciplinar com a rede de proteção, trabalho multidisciplinar com o grupo de escuta, trabalho multidisciplinar com o grupo de notificações, avaliações psicológicas junto ao Ministério Público e audiências concentradas na vara de infância e juventude. Trabalho multidisciplinar com a equipe do acolhimento familiar do município, visitas técnicas com as técnicas da UBS e programa de apoio ao usuário de drogas e seus familiares. Resultados alcançados. Foram realizados, então, nesse primeiro quadrimestre, 54 atendimentos clínicos, avanços quanto às visitas domiciliares com as técnicas das UBSs, avanços quanto aos fluxos de notificações, consciência de outros setores quanto ao programa e avanço quanto ao fluxo junto ao Conselho Tutelar. Então, os resultados ao longo de 2020, né? Só para a gente poder, dentro de fazer o quadro. Então, foram os 54 atendimentos clínicos, todos esses que eu falei para vocês, esses ajustes quanto aos fluxos de notificações, melhora no espaço físico com materiais mais lúdicos, jogos atrativos, direcionamento da ficha de notificações e seus respectivos trabalhos a serem desenvolvidos, trabalho realizado junto a outros setores como a saúde. E aí, fazendo um comparativo, né, com relação a 2019 e a 2020, né? Devido a toda essa questão do Covid, a gente teve também um número reduzido nos atendimentos, né? Então, a gente tem aqui no primeiro quadrimestre 94 atendimentos, já nesse de 2020, 94. Porém, como a rede, tanto o núcleo de violência quanto a rede de proteção,
é vigilância 24 horas, né? Então, o serviço ele não deixou de ser atendido, porém, mudou a forma de atendimento, né? Online, alguns presenciais, mas com todos os cuidados, né, que tanto o Ministério da Saúde como o decreto municipal nos orienta, tá? Eu vou falar também um pouquinho sobre a rede de proteção. Acho que todos têm conhecimento que a rede de proteção ela está sob a coordenação do Departamento de Saúde. A Ana Paula, que é a secretária, ela é a coordenadora da rede e eu sou a articuladora da rede. Então, a rede também ficou nesse quadrimestre em vigilância 24 horas. Conseguimos realizar algumas ações dentro do planejamento anual no mês de janeiro, fevereiro e março, porém, abril, algumas atividades foram suspensas, mas mesmo assim, ela ficou em vigilância 24 horas, tanto junto ao Ministério Público, quanto ao Conselho Tutelar e toda a rede ampliada. Então, as reuniões com a rede de gestoras, esses encontros mensais aconteceram até o mês de março. O grupo de escuta não parou, realizamos escutas com relação a até mesmo esse processo de pandemia, esse afastamento, porque a violência, infelizmente, ela não acaba, né? Então, a gente teve alguns casos e foi necessário a realização de escuta de algumas crianças, foram realizadas 4. Reuniões de estudo de caso. A gente teve 4 reuniões com 8 estudos, né, 8 famílias sendo avaliadas e estudadas junto com a rede ampliada. Teve 2 que foi nesse processo de pandemia, que teve a necessidade, então a gente reuniu a equipe, mantemos todos os cuidados e realizamos esses encontros. Articulação com o Ministério Público, o Ministério Público parou, mas a gente não. Então, a gente continua fazendo as avaliações, os atendimentos e caminhando para eles via e-mail. Né? Então, só para finalizar aqui essa observação com relação ao Covid, né? Então, a rede de proteção e o núcleo, eles não pararam, a gente está em vigilância 24 horas, tivemos que mudar, né, na nossa forma de atendimento, então, eu estou realizando eu retomei alguns atendimentos devido à necessidade, e alguns eu estou fazendo atendimento online, via telefone, para poder amenizar toda essa situação que o Covid está causando, principalmente às nossas crianças e adolescentes. Obrigado, seria isso. Bom dia a todos, eu sou a Jéssica, coordenadora do Polo de Academia de Saúde. A Academia de Saúde tem como objetivo proporcionar qualidade de vida através de integração social. Atualmente, a academia fornece grupos de atividades para todas as idades, de alongamentos, danças, caminhadas, atendimentos de psicóloga, nutricionista, fonoaudióloga da equipe do NASF. A gente disponibiliza o espaço do Polo de Academia para a realização do balé municipal para as crianças do município. Entre meados de março e abril, fomos afastadas das nossas funções e direcionadas a diversas funções fora do âmbito do Polo de Academia para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Bom dia, meu nome é Mary Ellen, sou coordenadora da Odonto. Vou apresentar o quadrimestre de janeiro, fevereiro, março e abril de 2020. A Odonto tem o atendimento em 2 UBSs, uma equipe de trabalho no Augusto uma equipe de trabalho no Orlando do Rio e uma equipe de trabalho no Augusto Marques. Os atendimentos são distribuídos a cada dentista 5 pacientes agendados, uma gestante, 2 puericultura, que são crianças de 0 a 3 anos, e um dia da semana para escolares, crianças de 6 anos, e mais os pacientes de emergência que são livre demanda. Os relatórios mensais quantitativos, nós tivemos atendimento em janeiro de 483, fevereiro 504, março 375 e abril 109 pessoas. As urgências em janeiro 270, fevereiro 203, março 141 e abril 109.
Os procedimentos preventivos, que são a prevenção, cariostático, selante, flúor, em janeiro 292, fevereiro 562, março 400 e abril não tivemos. Os curativos que são relacionados às extrações, restaurações, selamentos provisórios, em janeiro tivemos um atendimento de 505 pessoas, fevereiro 457, março 496 e abril 121. Os encaminhamentos para atenção secundária, que são encaminhamentos para prótese dentária, extrações de terceiro molares e tratamentos endodônticos, tivemos 22 em janeiro, 13 em fevereiro, 9 em março e 2 em abril. E os atendimentos aí por faixa etárias, que são 5 anos, atendimentos diabéticos, hipertensos, gestantes. Número de atendimentos domiciliar não tivemos também no mês de abril. E os concluídos também em janeiro tivemos 80, fevereiro 108, março 91 e abril não tivemos. Nos primeiros meses de 2020, conseguia-se perceber uma diminuição da lista de espera, pois foi contratado um outro dentista, né? E essa é a nossa preocupação hoje. Porém, com a pandemia do Covid-19, as orientações tanto do Conselho Regional de Odontologia, pelo Decreto Municipal e pelo a 17ª Regional, levaram à suspensão de todos os tratamentos eletivos e todas as atividades educativas, para a proteção da equipe e dos pacientes. Essa é uma última circular que nós recebemos do governo com a proibição dos atendimentos eletivos. Obrigada. Bom dia, sou a Suene, trabalho na farmácia de dispensação de medicamentos. Faz 2 meses que eu estou na equipe. E a nossa equipe é eu, né, farmacêutica, o Rodrigo Samota, farmacêutico, e o Luiz Carlos Pereira, o atendente de farmácia. O funcionamento da farmácia dura das 7 às 17 horas, não fecha para o almoço. E atendemos entre 300 a 400 pessoas, né, pacientes provenientes da consulta médica, de odonto, fora alguns que vêm de municípios vizinhos, né? E os pacientes crônicos, que seriam da CAF, que é da LME, né, que precisam daqueles medicamentos de alto custo, nós orientamos que o médico, ele sabe o procedimento ser feito, ele manda para a gente, o paciente manda para a gente e a gente encaminha para a 17ª Regional. E o Paranascendor, a mesma coisa. E a dispensação de medicamentos, que é o que eu acabei de falar, da LME, e as receitas também a gente entrega, a gente dispensa os medicamentos devido às receitas médicas, com o cartão SUS e o RG. O consórcio, a última vez que fizemos compra foi agora, dia 26 de fevereiro, e o repasse estadual e federal é de 10 mil e o municipal de 20 mil. Então, o que acontece? Nós fazemos a compra e não é imediato a vinda dessa medicação. Então, ela demora durante 3 meses para vir. Então, às vezes, acaba faltando a medicação, mas graças a Deus a gente está bem estocado. E não podemos fazer a licitação devido à gestão dos recursos municipais, não estamos podendo fazer a licitação devido à Covid. E tem o problema da fita HGT, né, que fizemos licitações, tentamos fazer, mas o custo muito alto. E agora veio no consórcio essas fitas. Então, a partir de hoje, a gente já está fazendo, se Deus quiser, logo está chegando para a gente. Tá bom? Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Abelha, sou médico veterinário, setor de vigilância em saúde.
Estou aqui representando o coordenador Vanderlei Struzani, que ele não pôde comparecer no momento. Eu vou passar para vocês alguns dados dos trabalhos nossos. Vou tentar ser bem breve aqui. Então, os nossos agentes de endemias, eles fazem o trabalho diário deles de visita aos imóveis. Então, no período do primeiro quadrimestre, nós totalizamos 7.835 residências, 748 comércios e 923 terrenos baldios. E outros imóveis que são praças, igrejas, esses outros tipos de imóveis, 333. Aqui são os imóveis que foram trabalhados. Então foi um total de trabalhados de 9.839. Nós tivemos um índice aí de 3.060 de imóveis fechados e conseguimos recuperar 266 desses imóveis fechados. Então a gente tem um problema de pendência muito grande com imóveis fechados, devido ao muita gente trabalhar e não estar nas residências no horário que os nossos agentes passam. Fizemos um tratamento focal de 665 imóveis. Aqui são os pontos estratégicos, que são ferro velhos, imóveis que a gente tem um problema de infestação maior. Então foi um total de 181 imóveis trabalhados, né, e fizemos o tratamento em 107 desses imóveis. Aqui a gente tem uma quantidade dos serviços da área da vigilância sanitária, que são as inspeções, o atendimento a denúncias, coleta e análise de água, atendimento a solicitações de acidente por animais peçonhentos e inspeção domiciliar de animais peçonhentos e outros trabalhos. Então, nesses outros trabalhos, a gente coloca aqui uma série de trabalhos que a gente desenvolve lá, e dentre eles o que aumentou em abril foi as inspeções nos comércios devido ao Covid, né? Que a gente intensificou mais essas inspeções, né? Essa fiscalização, e a gente tá fazendo essas fiscalizações, inclusive no período noturno e finais de semana também, tá? Então aí a gente, em abril, nós totalizamos aí 80 tipos de trabalho que a gente fez aí. Era essa a minha apresentação. Muito obrigado a todos. Sou Terezinha, né? Eu estive aqui apresentando junto com os trabalhos da gestão. Só vou resumir que a Gislaine que trabalha com mais 2 pessoas no agendamento. Esse serviço é realizado também aqui nesse slides, vão ser mostrados também junto com o serviço de transporte de paciente. Então, o Messias é do transporte e a Gislaine do agendamento. Eu não vou me atentar a slides por slides, nós só vamos fazer um resumo do trabalho do agendamento junto com o serviço de transporte. Na verdade, o agendamento, ele através do sistema Solos e do sistema web, ele agenda as consultas e exames de especialidade, ou seja, os municípios pequenos, eles contratuam junto com o Cismepar e algum serviço do DRAS de Londrina, os atendimentos de especialidade. O que são especialidades? Cardio, endo, atendimento especialista pediátrico,
enfim, todos os especialistas que a atenção básica não comporta, porque também não é o papel da atenção básica, esses serviços são encaminhados para Londrina. Então, as pessoas vão na atenção primária, onde passa pelo médico da atenção primária, e se esse médico, após avaliar o paciente, considerar necessário que ele vá para uma especialidade, ele é encaminhado para o setor de agendamento, e o setor de agendamento, através desse sistema, solicita o atendimento especializado. Aí, em contato com o transporte, que é o Messias, isso é garantido através de um pré-agendamento do transporte, que é ônibus, que sai de manhã, entre 5 da manhã, e leva os pacientes para todas as especialidades. Além, agora, com o momento de pandemia, o Sismepar, através de suas portarias e decretos, suspendeu as consultas de especialidade. Isso para evitar aglomerações, porque o Sismepar atende os 22 municípios da região. Isso também acarretou uma fila ainda maior do que a que nós tínhamos. Então, hoje nós que estamos tentando sair desse momento, talvez não da pandemia ainda, mas o Sismepar já está revendo algumas especialidades, agendando algumas especialidades de risco, que é gestante, que é cardio, que é hipertenso, diabético, para poder estar acompanhando melhor. Então, nesse momento, esses exames e essas consultas estão voltando de forma gradativa, né, de uma forma gradual, não tudo como era antes. E o transporte também. O transporte de paciente fica complicado, porque nós não podemos levar os pacientes, por força de um decreto também do Sismepar. Então, está se discutindo como que isso vai ser feito, essas especialidades. Então, o Sismepar está junto com o Conselho Curador e junto com o Conselho de Prefeitos, revendo essa situação. Então, hoje, qual é o município das especialidades vivenciada? Atenção básica está fazendo as buscas ativas e vendo a gravidade do problema e discutindo com a Sismepar como que nós vamos fazer esse agendamento, né? Em resumo, eu acho que é isso. Vai complicar, né? Está sendo complicada a nossa fila de espera, que já sempre foi grande, mas também o Sismepar não considera seguro voltar com os pacientes, porque lá eles encontram o nosso paciente de Bela Vista, encontra com o paciente de Cambé, com o paciente de Londrina, com o paciente... Está-se até vendo a possibilidade da especialidade vir até o município, mas isso ainda é uma hipótese, não é nada ainda confirmado, porque isso mexe em toda a organização do sistema. Então, os agendamentos hoje está nessa situação. Sempre que necessário agir, a Gislene, que trabalha no agendamento, solicita atendimento da atenção primária, a atenção primária faz a busca ativa e verifica a situação do paciente. Esperamos que isso logo passe, porque os pacientes de outras comorbidades, né, também precisam ser atendidos, né, a gente teme por isso. Mas, por enquanto, precisamos aguardar as novas portarias e as novas orientações, tanto do Sismepar quanto do Estado. Bom dia, eu sou a coordenadora do SAMU, Priscila. Eu vou apresentar a audiência do SAMU. Sobre o Covid, o SAMU não teve muita alteração nos nossos atendimentos. A única alteração foi que a gente tem uma precaução maior com a ambulância e a gente deixou uma ambulância específica só para atender esse tipo de atendimento. Estados gripais, transferências, específico uma ambulância só.
Nosso atendimento é 24 horas. A nossa equipe tem uma enfermeira, 4 técnicos de enfermagem e 3 condutores. O SAMU Bela Vista, a gente atende tanto a área de Bela Vista, tanto de Florestópolis. E, quando necessário, alguma outra base que não tá trabalhando, a gente está fazendo esse atendimento também. O total de atendimentos que a gente teve em janeiro de acidentes de trânsito foram 4, em fevereiro 10, em março 9 e abril 7. O que a gente mais atende é o clínico, que são AVCs, infartos, uma pessoa que está tendo uma falta de ar, hipertensos, diabéticos, que são. Em janeiro a gente atendeu 50, em fevereiro 31, março 41 e abril 32. Em abril começou a ter uma queda maior nos atendimentos. Não está sendo acionado muito o SAMU em abril. E o total de atendimentos que a gente teve em janeiro foi de 99, fevereiro de 75, março de 94 e abril de 72. A gente faz também uma quantificação dos procedimentos que são feitos dentro da ambulância. Total de procedimentos em janeiro, 146, fevereiro 103, 142 em março e abril 102. Entre esses procedimentos são aferição de pressão arterial, curativos, o HGT, quando é utilizado o oxigênio, temperatura, a tábua e o colar. A acessibilidade do SAMU sempre vai ser através do 192. E assim, para a população entender que o 192 não cai aqui em Bela Vista, ele cai em Londrina. E de Londrina regulam a gente para a gente fazer esse atendimento. A gente adquiriu o ano passado uma ambulância nova, graças a Deus que a gente estava precisando bastante. Agora a gente está com ela nova. E do TEC a gente tem 5 ambulâncias que atendem o município, que são transportes mais simples. As nossas dificuldades os recursos financeiros para a melhoria da nossa estrutura física e a falta de serviços gerais todos os dias lá para estar limpando a base e ajudando. Era só isso. Obrigada. Bom dia a todos. Vou estar falando um pouco do quadro de funcionários do hospital, que não muda muito. Bom, lá nós somos em 15 técnicos, 5 enfermeiros, 2 na parte administrativa, 2 zeladoras, 2 cozinheiras, 2 seguranças noturnos, 1 diretor clínico, 1 coordenadora, 9 plantonistas, 1 farmacêutico e 2 estagiárias de enfermagem e 1 ajudante geral. O atendimento mensal. O atendimento mensal de janeiro, fevereiro, março e abril em consultas de urgência totalizou em consultas de 9.669, sendo que em abril nós tivemos menos consultas por causa do Covid, né? Mas o normal é entre 3.000, como está em fevereiro, que a gente estava em plena pandemia da dengue. De procedimentos. Procedimentos é bastante espantoso. Em janeiro nós tivemos 9.746 procedimentos, em fevereiro 16.049 procedimentos, isso por causa da dengue. Em março, 12.000. Em abril, que aí eu acho que a dengue foi para o posto, que diminuiu a totalidade de procedimentos. Então, totalizando um total de atendimentos e procedimentos de 55.459. Atendimentos de enfermagem, né, tanto de médico, enfermeiro, verificação de pressão, sala de emergência,
medicação, enfim, tudo isso. Foi criado um ambulatório para dengue, né, nessa etapa, onde foi feita uma reforma da adaptação do centro cirúrgico e um ambulatório exclusivo para dengue, que é composto de um consultório médico, uma sala de preparação de medicamentos, uma sala de hidratação e coleta de exames e recuperação, e uma equipe que conta com os profissionais da unidade de saúde e do hospital. E os médicos exclusivos para esse atendimento. Então, nessa parte da dengue, naquele momento, foi feito isso, que ficou até março. As iniciativas do Covid. A partir daí, nós relocamos a dengue para o posto de saúde e montamos naquele local um atendimento ao Covid. As iniciativas que foram feitas: a construção do fluxograma, um treinamento e capacitação das equipes, a sala ambulatorial, né, específica para o Covid, enfermeira plantonista 10 horas semanal durante a pandemia, funcionários paramentados, funcionários trabalhando em home office e funcionário de risco afastado temporariamente. Essas foram as iniciativas do hospital. Aqui está um gráfico, né, de um fluxograma, né, que foi criado pela Gisele, que ajudou bastante a gente a estar chegando nesse atendimento que hoje nós estamos tendo. As nossas dificuldades, a falta de EPIs, porque a gente não que esteja faltando, mas a gente trabalhando com o mínimo de máscara, pedindo a economia, porque nós sabemos a falta que está tendo no mundo, né? A insegurança no trabalho é uma coisa que deixa a gente, é uma das piores coisas, das maiores dificuldades da gente. A gente não sabe quem a gente está recebendo, o contato que a gente está tendo. A falta de teste para a população assintomática. Isso aí também é o que fecharia nosso trabalho. Apoio psicológico para os funcionários. Eu acho que isso aí a gente também está pecando, porque estamos trabalhando com o psicológico lá embaixo. E a insalubridade, que nós somos pessoas que estamos trabalhando de frente, sem termos nenhum tipo de gratificação ou insalubridade no nosso salário. Aí tá umas fotos do atendimento ao Covid. É isso. Deixa aí uma mensagem. Só isso, obrigada. Olá, meu nome é Kleber, eu sou bioquímico responsável pelo laboratório municipal e vamos começar apresentando um pouco da equipe do laboratório, né? A equipe conta com 4 funcionários, sendo uma auxiliar administrativa, uma técnica de laboratório, uma biomédica e um bioquímico. Atendimento das 7 às 17 horas, né? Realizamos 28 tipos de exames e para ser realizados os exames é necessário um pedido médico ou um profissional da saúde. O agendamento do laboratório ele varia de 1 a 7 dias, conforme a necessidade do paciente, foram exames mais simples ou um exame de rotina que ele marcou um retorno mais para frente, então a gente trabalha nessa mais ou menos uma semana aí para agendar esse paciente, né? E o atendimento com pedido de urgência são realizados no mesmo dia, que vem principalmente das UBS, né?
Então a gente atende também as UBS, ao asilo e algumas coletas domiciliares são feitas pela Estratégia de Saúde da Família. Vou falar sobre um fluxo do laboratório, que eu acho que tem muita gente que não sabe como é que funciona esse fluxo, né? Então é por ordem de chegada, por enquanto, a partir das 7 horas a paciente chega, aguarda e no momento está sendo realizado todo um procedimento devido às precauções, né, pela pandemia, né? Daí os pacientes são orientados sobre os exames que serão realizados no laboratório, né? E também são orientados sobre os que não são realizados no laboratório, porque às vezes no pedido do paciente há exames que não são realizados, né? Mas podem ser feitos gratuitamente pelo agendamento de especialidades, né? Como foi comentado, o agendamento está um pouco reduzido, algumas coisas estão até paradas, né? Mas assim que for regularizado a pessoa consegue realizar todos os exames que ela precisa gratuitamente pelo SUS, né? Então o fluxo de rotina aqui, o paciente passa por consulta com o médico, vai ao laboratório agendar seus exames, o paciente é instruído sobre a data, o horário, se é necessário jejum e coleta de outros materiais. Se houver exames de mais complexidade, como por exemplo TSH, PSA livre total e HB1C, que é hemoglobina glicada, o paciente é orientado a procurar o agendamento de especialidades para poder ter todos os seus exames realizados. Então é integralidade no atendimento dos seus exames, né? Daí continuando, o paciente volta na data agendada para entrega de amostras e coleta seus exames. E posteriormente o laudo dos exames é entregue ao paciente em data combinada. Aqui é o fluxo da paciente de urgência, né? Passa pela consulta, vai ao laboratório e seus exames são colhidos no mesmo dia, né? Às vezes também a UBS encaminha somente a amostra, ela passa por um posto, por uma UBS e a enfermeira ou a técnica leva a amostra para a gente, né? O outro passo, o paciente é instruído sobre o exame que será realizado, como na rotina. A coleta é realizada e o paciente volta no mesmo dia para a entrega dos laudos, dos exames, né? E quando vem pelas enfermeiras e pelas técnicas, a gente geralmente retorna por e-mail os exames e o paciente não precisa nem voltar ao laboratório, já volta direto para a enfermeira, para o médico da UBS e ele já entra em contato com o paciente caso seja necessário, né? Daí, caso seja solicitado exames que o laboratório não realiza, mesmo em caso de urgência, a equipe de enfermagem pode solicitar que os demais exames sejam encaminhados ao laboratório de apoio. Também são feitos todos os exames que sejam necessários. Aqui é uma lista dos exames realizados, né? Em vermelho estão destacados os principais, como hemograma, o colesterol, urina 1, né? PCR. Aqui é um quantitativo dos 3 últimos anos, com o total de atendimentos em 2018 de 7.616, no primeiro quadrimestre de 2019, 9.271 e 2020, 7.130. Sendo que a partir de março, ali, principalmente em abril, houve uma redução, né? Como todos já estão vivenciando isso aí. Sugestões de melhorias, né? O laboratório necessita de pequenos reparos estruturais por o prédio ser um pouco mais antigo. Isso aí está sendo providenciado e entrando em contato com os responsáveis para fazer um reparo de uma porta, alguma coisa assim, né? Isso é uma coisa muito importante que eu vou cobrar bastante, que é uma atualização dos profissionais de saúde de todas as áreas em coleta de sangue, que isso é uma coisa que atrapalha bastante os nossos resultados. Aqui está riscado porque foi selecionado que
a velocidade de conexão com a internet e a lentidão do sistema SDI, que pela melhoria da conexão foi resolvido. Isso é uma coisa também que a gente tem que colocar, o atendimento prioritário, que a gente não trabalha ainda, pacientes acima de 60 anos, crianças de colo, gestantes. Geralmente todo mundo é atendido pela ordem de chegada, né? E a gente está querendo também desenvolver junto ao sistema SDI, que elabora os nossos laudos, um sistema de mensagens, né, que vai ser enviado para o paciente assim que o exame esteja pronto para retirada. Nós tivemos aquisições no final do ano passado, principalmente no começo desse ano, que foi um equipamento semi-automatizado de bioquímica. É um equipamento igual ao que a gente já tinha, mas agora a gente trabalha com 2, e isso agiliza o processo. E caso dê problema no equipamento, o outro vai estar lá para realizar todos os exames. Uma centrífuga, um microscópio, um contador diferencial hematológico, um notebook. Nós só tínhamos uma máquina lá no laboratório para agendamento, para liberação de laudos, para fazer pesquisa, para elaboração de POPs e tudo mais. Agora temos um notebook que fica na parte interna e uma multifuncional, né? Com isso a gente consegue fazer cópias para os pacientes. Às vezes o paciente precisa tirar uma cópia porque quando ele vai no agendamento de especialidades ou no laboratório particular que seja, ele precisa deixar o pedido original lá. E com isso a gente consegue tirar uma cópia e esse paciente vem com essa cópia quando for realizar os seus exames. Isso é uma comodidade e alguma facilidade para alguns pacientes que às vezes nem sabem o que é um xerox e acaba facilitando a vida do paciente. Sobre o Covid, né, para esclarecer, não recebemos até o momento kits para testes rápidos pela 17ª, ela que provavelmente irá fornecer se nós formos realizar no município ou no laboratório. Isso não está bem definido ainda. O laboratório, o que nós fazemos é o recebimento, o armazenamento e o cadastro no sistema GAL, que é o gerenciador do ambiente laboratorial, das amostras coletadas por profissionais de saúde. E nós recebemos, né, processamos essa amostra, congelamos e encaminhamos, assim que possível, para a 17ª, onde o exame é mandado para o LACEN em Curitiba e provavelmente agora vai ser também realizado o PCR, né, para Covid na UEL. Adequamos nossas instalações e agenda para o menor fluxo de pessoas. Isso foi uma solicitação do Departamento de Saúde, como todos os outros estabelecimentos, para evitar aglomerações, né? O uso de EPIs para funcionários se tornou obrigatório. A gente conta com máscara, touca, jaleco descartável, para atender esse paciente durante a coleta ali, principalmente criança que chora e tal. O uso de máscaras para os pacientes é obrigatório também para entrar no laboratório. E medidas de higienização mais rigorosas em todo o laboratório, principalmente ali na recepção e na sala de coleta. E é isso, o laboratório ali fica na Domingos Bruno, telefone 1538. Daí qualquer dúvida é só dar uma ligadinha para a gente. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos, meu nome é Gisele, sou coordenadora da atenção primária e vim apresentar um pouco sobre as equipes das unidades básicas de saúde. Primeiramente, acho importante apresentar as equipes, porque houveram algumas mudanças nesse primeiro quadrimestre, então é importante a gente falar. Então vamos falar um pouco das equipes de Santa Margarida. Lá na Santa Margarida, a gente tem 2 equipes do Estratégia Saúde da Família. A primeira equipe é a equipe 13,
A gente tem nessa equipe a doutora Sara, como está mostrando ali na tela. Ela trabalhou até o dia 28 de fevereiro, e aí ela saiu porque teve outras propostas, então não está mais com a gente. Acho importante falar dessas mudanças. A equipe 4 continua a mesma coisa. Na equipe de Santa Margarida, na UBS, fora da equipe Estratégia da Saúde da Família, a gente tem ainda a técnica de enfermagem Edna, a auxiliar de limpeza Neia, e na recepção a gente tem a Marli revezando com as nossas agentes comunitárias de saúde no horário do almoço. Então, aqui falando da carga horária, né, a doutora Sara fazia 40 horas, né, trabalhou até dia 28 de fevereiro, como eu disse. O doutor Jurandir é o médico da outra equipe, trabalha 40 horas. O doutor Carlos Sávio é o pediatra, que faz atendimento normalmente nas segundas e sextas-feiras. O doutor Fernando retornou de licença em maio, ele estava de licença, atende uma vez por semana também lá. O doutor José Alberto ainda permanece de licença. Na equipe Estratégia de Saúde da Família da unidade Augusto Marques de Oliveira, que é o posto lá do Jardim Bela Vista, a gente tem uma alteração. A doutora Amanda já estava trabalhando lá, né, desde o finalzinho do ano passado, então lembrando que era a doutora Isadora e entrou a doutora Amanda. No restante continua a mesma equipe. Aqui a equipe da unidade de saúde, né, a técnica de enfermagem, a Janaína, está de licença, maternidade, e então a gente tem a Vanessa lá, auxiliar de limpeza a Abigail e a Daiane, que é um posto grande e a gente precisa de 2 pessoas. Na recepção, a Thaís e a Vera. Aqui eu esqueci de colocar que agora em meados de março, a enfermeira Vanessa começou a trabalhar, ela é enfermeira da unidade, não do Estratégia de Saúde da Família. Então, eu esqueci de colocar ela aqui nessa equipe, mas a enfermeira Vanessa está trabalhando com a gente, se não me engano, desde o dia 16 de março. Lá no posto do Jardim Bela Vista, a gente tem ainda o atendimento do doutor Edgar, com 40 horas semanais, a doutora Amanda, que é a médica da Estratégia, o doutor Elândio, que atende diariamente, o Carlos Sávio, pediatra, também atende lá, 3 períodos por semana. O doutor Fernando, que retornou de licença, e ainda permanece de licença José Alberto e a doutora Cristina. Na equipe Estratégia Saúde da Família no Orlando do Rio, nós temos a enfermeira Natália, que está de licença maternidade, ela é enfermeira de uma das equipes, né, da equipe 1, e no lugar da Natália, cobrindo a licença dela, está a enfermeira Júlia. A técnica de enfermagem é a Vanessa, o médico é o Dr. Alex e os agentes de saúde a mesma equipe. Na equipe 2 nós temos a mesma equipe desde o último quadrimestre, não teve alterações. Na unidade, dentro da unidade, equipe da unidade do Orlando do Rio, nós temos a técnica Eunice Hilário, a Vanessa e a Janete na limpeza, e a Tânia na recepção com a Maiara, que é estagiária. Também fazem um revezamento com as ACS quando necessário, porque o fluxo de atendimento no Orlando do Rio na recepção é bastante grande, então precisa de bastante gente realmente. Os atendimentos na UBS Orlando do Rio, então, a doutora Ângela e o doutor Alex são 40 horas pelas equipes de Estratégia Saúde da Família. O doutor Carlos Sávio, pediatra, atende 2 períodos por semana. E o doutor Fernando, que retornou, está atendendo lá às quartas-feiras. O doutor José Alberto, que também atende lá uma vez por semana, mas está de licença. Essas equipes são o que normalmente como a gente trabalha lá no Orlando do Rio. Algumas alterações foram feitas, né? Nesse momento, devido ao Covid-19, a gente tem o doutor Carlos Sávio atendendo uma vez por semana em cada unidade. Então, vocês viram que algumas unidades ele atende mais vezes por semana, mas para evitar grande número de crianças e tudo mais, a gente tem atendido com ele uma vez por semana. E o doutor Alex, que está aqui como equipe Estratégia de Saúde da Família, ele foi ajudar no atendimento da Santa Margarida. Então, se não me engano, em abril, meados de março, abril, ele foi para Santa Margarida para ajudar no atendimento lá, porque a doutora Sara havia saído.
Ele permaneceu na equipe do Orlando do Rio, mas agora no começo de maio a gente transferiu oficialmente ele para lá. Então agora na próxima audiência ele já vai fazer parte da equipe de lá realmente. E aí a gente está buscando a contratação de um outro médico para a equipe aqui do Orlando do Rio, que não está sendo uma tarefa muito fácil, né? A gente está com dificuldade em encontrar um profissional. Os atendimentos nas UBS. Então, quais são as ações, né, que elas fazem, que são feitas dentro das unidades? Tanto com a equipe Estratégia de Saúde da Família, quanto com as equipes da própria unidade. Então, puericultura, que é o acompanhamento da criança, né, de 0 a 2 anos, preventivo, teste rápido, vacina, curativos, retirada de pontos, inalação, administração de medicamentos, verificação de PA e glicemia capilar, procedimentos de pequeno porte, ações de planejamento familiar, procedimentos e visitas domiciliares, pré-natal e orientações de enfermagem, né? Essas orientações são relacionadas à prevenção de agravos, notificações, uso correto de medicações, solicitação de mamografia, que é um questionário que a gente tem que conversar com a mulher para poder fazer, né? Atendimento sobre amamentação e outros atendimentos de qualquer tipo de orientações com o usuário. Aqui o asterisco está no curativo, retirada de pontos de inalação, é referente à UBS Santa Margarida, que não possui uma sala de atendimento para essas atividades. Então, lá na unidade de Santa Margarida não são realizados esses procedimentos. Outras atividades desenvolvidas pelas equipes. Então, grupos, apesar de agora com a questão do Covid-19, os grupos estão suspensos, mas normalmente a gente trabalha com grupos de hipertensos, diabéticos, alimentação saudável e gestante. As campanhas de vacinação, ações de orientações em escolas e empresas, parceria em eventos do município. Então, assim, há pouco tempo a gente fez orientações para os recicladores, né? Então, qualquer evento do município que necessite a ajuda do Departamento de Saúde ou das equipes das unidades é feito. A gente participa de reuniões, capacitações promovidas pela 17ª, que nesse quadrimestre foram muitas, né, até março, devido à dengue e ao próprio Covid-19. O trabalho em rede com o CAPS, NASF, CREAS, né, a gente tem trabalhado com o núcleo de violência para integrar cada vez mais o trabalho com todos os setores do Departamento de Saúde. E a participação nos conselhos, né? Então, tem sempre funcionários da saúde nos conselhos da criança, do adolescente, do idoso. Bom, alguns atendimentos diferenciados devido ao Covid-19, né? Então, o ambulatório da dengue, que a Djone colocou, naquela ala que foi reformada, a gente fez lá em fevereiro e março, devido à alta demanda de atendimento, uma equipe do Estratégia de Saúde da Família passou a atender nesse local. Nós fizemos isso buscando melhorar o atendimento, né, dos pacientes e fazer com que esses pacientes fossem acompanhados pelo mesmo profissional que traz uma melhoria na qualidade mesmo da assistência. Então, em fevereiro e março, em fevereiro foi a doutora Sara, que ela ainda estava com a gente, e março foi a doutora Ângela. Essa equipe Ângela do Orlando do Rio. Essa equipe com a enfermeira e a técnica, ela esteve nesse ambulatório da dengue lá no hospital trabalhando. Depois, em abril, a gente passou esse atendimento para a unidade Augusto Marques de Oliveira, que é o posto do Jardim Bela Vista, devido ao Covid-19. Então, aquelas fotos que a Djone mostrou daquele local onde está sendo atendimento, era o atendimento da dengue. Daí nós deixamos lá para o atendimento específico ao Covid e montamos uma sala de hidratação, de acompanhamento da dengue na unidade do Augusto Marques de Oliveira, com atendimento das 7 às 23 horas. Nesse momento, em maio, a gente já não está mais com esse atendimento, devido à demanda da dengue, que diminuiu bastante. Outras organizações, né, de fluxo de atendimento relacionados ao Covid. Então, assim, a gente teve a suspensão de alguns atendimentos eletivos, como todos os serviços que já foi apresentado aqui. Então, atendimentos de puericultura, preventivo, grupos, tudo isso foi suspenso e a gente obedeceu uma ordem do próprio Ministério da Saúde, né? Não foi uma decisão nossa aqui. Triagem na porta das UBS, então hoje ninguém entra na unidade de saúde sem falar o motivo pelo qual está buscando essa unidade.
né? Se for síndrome gripal, a gente nem entra na unidade, a gente manda direto para o atendimento do Hospital São Jorge. Com isso, a gente diminui o risco dos usuários que estão frequentando a unidade por outros motivos e diminui o risco de contaminação dos próprios profissionais também. Organizamos também o transporte para o Hospital São Jorge, então essas pessoas que vão às UBSs e estão com síndrome gripais têm que ser trazidas para o hospital, a gente precisa organizar esse transporte. A campanha de vacinação que a gente teve agora da gripe, a gente fez extramuro, né? Que significa fazer fora da UBS, então nós fizemos nos colégios. Não conseguimos fazer o drive-thru, que a gente se organizou, trabalhou com equipe, deslocou a equipe, organizou a equipe, mas infelizmente a quantidade de vacinas que a gente veio recebendo fracionadas, né, um pouquinho de cada vez, não tinha como abrir um atendimento como esse. Então foram feitas somente nas escolas mesmo, para tirar esse público de idosos de dentro da unidade, diminuir o risco para eles. Atividades de orientações nas ruas e distribuição de máscaras, né, que o CAPES já apresentou, o NASF também tem feito isso, as agentes comunitários estão participando dessas atividades também, né, para orientar a população do nosso município. Aí aqui é uma tabela só com os dados totais, a gente tem esses dados todos desmembrados, se precisar, alguém tiver alguma dúvida, quiser procurar, estão no Departamento de Saúde, né, então esses dados estão por equipes, por mês, né, todos separados. Outros procedimentos da enfermeira e procedimentos de enfermagem também são separados, né? Aqui procedimentos de enfermagem entra inalação, curativo, medicação, orientações, enfim. Então, isso aqui é o total de todas as equipes, tá? Das 5 equipes do Estratégia Saúde da Família e do trabalho das unidades de saúde. Então, foram, nesse quadrimestre, 4.345 consultas, 360 puericulturas, 365 pré-natais, preventivo ginecológico 185, outros atendimentos da enfermeira 2.015, procedimentos de enfermagem 9.323 e visitas domiciliares, aqui entra ACS, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, profissionais do NASF, 8.528. Esses números estão abaixo da média devido à diminuição do atendimento de algumas atividades por causa do Covid-19. Então, era isso. Obrigada. Bom dia, sou a enfermeira Mirela, da Epidemiologia do município. As notificações de dengue feitas nesse período desse quadrimestre, a gente tem um total de 1.524 notificações, sendo nesse período 190 confirmadas por laboratório e 79 descartadas. E aí agora, como a orientação é não fazer a coleta, né, do laboratório, então a gente vai ter que encerrar por critério epidemiológico. A gente tem nesse período um caso tratando de hanseníase, 2 de tuberculose, 15 atendimentos antirrábicos, que são mordidas de cão, gato, nenhuma doença exantemática e 4 acidentes por animais peçonhentos. Violência interpessoal, a gente teve 9, nesse período diminuiu bastante nesse quadrimestre, só foram 9 notificações, e a gente continua fazendo o trabalho de discussão de caso, semanal, né, a gente discute esses casos de violência no grupo que a gente tem. Acidente de trabalho não teve nenhum, intoxicação exógena foi 1, sífilis em gestante 1 caso, sífilis não especificada 1, e toxoplasmose é um caso que a gente está acompanhando e tratando ele. Aí, como a gente não tem mais aqui no hospital, né, os partos, aí nascido no município não teve nenhum, a gente teve 29 em Cambé, 2 em Ibiporã e 27 crianças nascidas em Londrina, no município.
Os óbitos, a gente teve que morreu aqui em Bela Vista, foram 13, fora do município foram 24, nenhum infantil e nenhum materno. Aí a gente teve nesse período também as campanhas, né, que foi a campanha da tríplice viral, que foi de 1 ano até 59 anos. E a gente está tendo ainda, que foram feitos por etapas, a vacina da influenza, que a gente já, do idoso, a gente já atingiu mais de 90%, e agora iniciamos agora a terceira etapa em crianças, puérperas, gestantes, né, que também ainda não encerrou. Aí a gente tem o último boletim, que foi feito ontem, do coronavírus, né, que a gente está com um caso confirmado, 6 casos foram descartados por critério laboratorial, 5 casos a gente está monitorando em domicílio, 70 casos já foram liberados do isolamento, que foram os 14 dias, e nenhum óbito nesse momento, né? Graças a Deus. É isso que eu tenho para passar. Obrigada. Bom dia, o meu nome é Claudinei, sou contador da Prefeitura de Bela Vista. Estou aqui para apresentar as informações financeiras relativas ao primeiro quadrimestre de 2020. Então, nos 4 primeiros meses do ano de 2020, o valor total gasto no Departamento de Saúde foi R$ 4.056.193,81. Deste valor, R$ 1.678.254,31 foram despesas custeadas com recursos adicionais. Portanto, o valor das despesas líquidas com a saúde no período perfez o valor de R$ 2.377.939,50. Neste período, o município teve uma arrecadação de receitas tributárias, as quais servem de base de cálculo para a aplicação do mínimo da saúde, no valor de R$ 12.045.015,38. Portanto, o percentual que representou os gastos líquidos com a saúde aplicado pelo município, deduzindo os valores das despesas adicionais, foi de 19,74% sobre a base de cálculo da receita tributária. As despesas custeadas com recursos não computados no cálculo do mínimo por subfunção. Então, daquele valor, R$ 1.678.254,31, que foram despesas realizadas com recursos oriundos do governo estadual e federal, na atenção básica foi R$ 1.187.452,44, assistência hospitalar e ambulatorial R$ 343.514,54, vigilância sanitária R$ 19.861,51, vigilância epidemiológica R$ 127.425,82, perfazendo total de R$ 1.678.254,31. Demonstrativo de aplicação na saúde. Valores contabilizados até a data de 30 de abril de 2020. Neste período, o município de Bela Vista do Paraíso teve arrecadação de receitas tributárias que servem como base de cálculo para aplicação dos valores mínimos da saúde, contidos na Emenda Constitucional 29 de 12 de setembro de 2000. Então, neste período, tivemos, foram arrecadados receitas de impostos do município, R$ 1.217.739,12, que é a soma dos seguintes impostos: IPTU, ISS, ITBI e Imposto de Renda. Receitas de impostos de transferências da União, R$
5.564.148,65, compostos pelas transferências de FPM e ITR. Receita de impostos, transferências do Estado, total, 4.205.027,36, que são compostos pelas transferências dos impostos de ICMS, IPVA e a cota parte do IPI, totalizando então 12.045.015,38. Os 15%, que é o percentual mínimo, se fosse aplicado, seria 1.806.752,31, portanto, aplicamos 2.377.939,50, acima do valor mínimo exigido pela Constituição, perfazendo 19,73% sobre a receita tributária. Aqui temos o demonstrativo financeiro em 30/4/2020. Então, nesse relatório traz todas as contas bancárias vinculadas ao Departamento de Saúde e os respectivos saldos de cada uma delas, totalizando então, na data de 30/4/2020, 633.287,09. Demonstrativo das despesas realizadas por natureza da despesa. Então, do valor total que foi gasto no primeiro quadrimestre, ficaram divididos da seguinte forma: despesas correntes, 4.316.515,16, que é o desdobramento das despesas, vencimentos e vantagens fixas, 1.451.950,25, salário família, 7.335,44, obrigações patronais, 381.318,67, rateio pela participação em consórcio, 80.882,57, material de consumo, 428.980,82, outros serviços de terceiras pessoa jurídica, 944.063,31, outros serviços de terceiras pessoa física, 1.017.271,34, outras despesas, 3.032,76. Então, essas despesas correntes totalizam 95,28% da despesa total investida na saúde. As despesas de capital, 213.641,21, que totalizam 4,72% da despesa total investida. Desdobradas em obras e instalações, 166.112,59, equipamentos e material permanente, 47.528,62. Portanto, totalizando 4.530.156,37. Destes valores que foram efetivamente pagos no primeiro quadrimestre, 3.868.811,49, ficando como saldo a pagar para os meses subsequentes 661.344,88. Demonstrativos das despesas por subfunção. Então, das despesas totais investidas no Departamento de Saúde no primeiro quadrimestre, incluindo as despesas custeadas com recursos adicionais da União e do Estado, mais aquelas de recursos livres aplicados pelo município, ficaram divididas da seguinte forma: atenção básica, 3.029.026,82, assistência hospitalar e ambulatorial, 1.121.866,55, vigilância sanitária, 249.467,18, vigilância epidemiológica, 129.795,82. Total, 4.530.156,37. Então, esses são os valores
financeiros que foram devidamente contabilizados pela Divisão de Contabilidade do Departamento de Finanças da Prefeitura. Esta apresentação, ela também encontra-se disponível no site da Prefeitura de Bela Vista do Paraíso. As nossas fontes dos dados levantados, nosso sistema de contabilidade e de gestão pública da Elotec, e também os dados que estão no portal da transparência no site da Prefeitura. Obrigado, era o que eu tinha. E assim a gente encerra essa audiência pública. Agradecemos a participação de todos e novamente reafirmamos que todas essas informações elas estarão disponíveis no Departamento de Educação e também no Conselho Municipal de Saúde, onde esses dados poderão ser consultados, e também na página da Prefeitura. Nosso muito obrigado, é uma experiência diferente, talvez aconteceram algumas coisas que possam não ter ficado tão claras, mas colocamos-nos à disposição de todos para qualquer esclarecimento que considerar necessário. Muito obrigado.